Sabe esse estilo de decoração aqui, o famoso farmhouse? Eu tenho certeza que tu olha para esses ambientes e imediatamente sente vontade de largar tudo, ir morar em uma casa no campo, colher flores frescas no jardim, fazer pão de fermentação natural e viver uma vida simples, uma vida romântica, rodeada por madeira, xadrez, cortininhas com babadinhos. Acertei? Aconteceria exatamente a mesma coisa comigo se eu não soubesse o que realmente existe por trás de muitas dessas imagens. Primeiro que esses ambientes nem são assim na vida real, tá? Tem 1 milhão de filtros nessas fotos justamente para te despertar essa sensação de aconchego, essa sensação de acolhimento. E segundo, que este é um estilo que te vende uma vida simples, né? A simplicidade de uma vida romântica como um modelo ideal, mas na verdade ele te mantém aprisionado a um estilo totalmente artificial. Hoje eu vou te revelar todos os segredos por trás desse estilo e te contar toda a verdade. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Vocês já sabem que eu sempre gosto de começar pelo começo, né? Porque, na minha opinião, o conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. Então, eu gosto de trazer tudo bem explicadinho para vocês. Dito isso, vamos às origens. O farmhouse, ele não surgiu como um estilo de decoração. Na verdade, ele vem das casas rurais, especialmente norte-americanas, que eram construídas para sustentar um estilo de vida agrícola real. Então, para cozinhar, para armazenar alimento, para reunir a família, para trabalhar, para descansar e lidar com uma rotina muito pesada da vida do campo. Por isso, as características originais, elas não eram nem um pouco decorativas, elas eram práticas. Utilizavam materiais locais, móveis resistentes, superfícies fáceis de usar, fáceis de manter, e uma casa pensada para sustentar a vida real acontecendo ali dentro mesmo, né? Então, o que ele representa na origem é a ideia de uma casa útil, uma casa honesta, familiar e totalmente enraizada no local. Não é uma estética de fazenda, é uma arquitetura que nasce de uma rotina. A beleza, ela acaba sendo uma consequência desse estilo de vida, né? Ela vem da função, principalmente das marcas de uso dos materiais naturais, que é muito utilizado. Acontece que, como quase toda estética que vira tendência, o farmhouse ele foi perdendo justamente aquilo que traz sentido a ele, que é a honestidade. E quando uma estética perde a honestidade, ela acaba virando uma fórmula, ela vira um checklist, um kit pronto. E essa é a maior contradição que eu vejo nesse estilo hoje, porque ele te vende a simplicidade, mas ele te aprisiona a uma estética forçada, uma estética cheia de clichês. E como se fosse uma encenação da simplicidade, tudo milimetricamente envelhecido, tudo com cara de feito à mão, tudo tentando parecer antigo, rústico e familiar, mesmo quando ele acabou de sair da loja. Então vira quase que uma obsessão por objetos fakes. E assim, gente, na minha opinião, a contradição é muito cruel, porque a pessoa, ela não decora pensando na própria casa, ela acaba decorando tentando cumprir uma fantasia. Outra coisa que para mim é uma contradição é o fato do farmhouse valorizar justamente a história e as características de vida dos moradores e da região, mas as pessoas simplesmente resolverem apagar as suas próprias histórias, as suas histórias reais, para forçar a casa a ter cara de fazenda americana, tá? E antes que alguém entenda errado, que venha, né, distorcer as coisas, eu não tenho nada, absolutamente nada contra tu gostar de farmhouse. Eu mesma acho vários ambientes bonitos, acho que existem referências lindas, acolhedoras, muito bem compostas dentro dessa estética. O problema não é gostar e se inspirar, o problema é copiar sem pensar, sem se questionar. O meu papel como profissional é justamente te orientar. Então eu preciso te dizer essas coisas, eu preciso te dizer que tu não precisa e nem deve seguir uma cartilha ou o manual do estilo farmhouse para ter uma casa aconchegante. Tu não precisa ficar refém de um estilo para criar uma casa com alma. E também não deve acreditar que só porque algo parece rústico, ele automaticamente vai ser atemporal. Não é porque tem madeira, porque tem xadrez, porque tem branco ou flores em uma jarra que a decoração vai envelhecer bem. Muitas vezes, inclusive, o que parece clássico hoje é justamente o que vai denunciar a moda de uma época daqui uns anos.
Então assim, eu não quero que tu viva em um cenário, eu não quero. Eu quero que tu viva em uma casa que verdadeiramente te represente, independente do estilo. E é por isso que eu tô aqui todos os dias. Inclusive, é por isso que eu tô aqui hoje, tá? Eu tô aqui falando tudo isso, porque essa semana eu acompanhei a live de uma arquiteta que estava justamente vendendo o manual da casa Farmhouse. E isso não é uma afronta a ela, tá? Só pra também deixar claro, porque hoje em dia a gente tem que deixar tudo bem às claras, né? Cada profissional tem o seu posicionamento, o seu produto, o seu jeito de pensar, a sua bagagem. Mas eu anotei sim algumas coisas que ela falou sobre o que não poderia faltar em uma casa farmhouse, e eu acho que esses itens são perfeitos para a gente começar a entender onde mora o problema dessa estética, que para mim é justamente quando ela vira uma fórmula pronta e ela não representa a essência do morador. Primeiro item, cuba farm sink. Sabe aquela cuba que é bem profunda, que tem a frente aparente, assim, parece um avental? Pois é, ela é a campeã de arrependimentos no meu escritório. Muita gente me contrata para resolver um projeto que contém essa cuba e que a pessoa se arrependeu. E assim, ela tem presença? Tem. Ela é bonita? Pode ser. Ela funciona em alguns projetos? Sim. Mas se tu tem uma cozinha pequena, tu precisa entender que ela não nasceu para ti. A Farm Sim, que ela surgiu justamente no contexto contrário, né, em um contexto rural, um contexto utilitário, onde as casas não tinham água encanada como a gente conhece hoje. Então ela era grande porque ela servia para acumular essa água trazida de fora, para lavar louça, para preparar alimentos, para lavar roupa e até dar banho em algumas situações. Ou seja, é ela é uma peça de trabalho pesado. Por isso que ela é grande, que ela é profunda, que ela é robusta. Só que quando tu pega uma peça criada para uma rotina pesada e coloca em uma cozinha pequena só porque ela é farmhouse, tu precisa aceitar as consequências. Uma cuba muito profunda, ela vai roubar espaço de armazenamento embaixo do teu armário. A frente aparente, que é a característica dela, exige uma marcenaria altamente personalizada, tanto pelo peso, né, porque ela é uma cuba que exige um reforço de marcenaria, e também porque o recorte do móvel precisa ser feito para ela. Se amanhã tu quiser trocar por outro modelo de cuba, talvez tu tenha que rever o teu móvel inteirinho. A vantagem dela é, claro, que justamente por ter essa frente aparente, tu consegue ficar mais próximo da bancada, e isso pode ser extremamente confortável no uso, é uma experiência diferente, né, tu também acaba ganhando um espaço ali atrás da tua bancada que tu pode aproveitar, colocar daqui a pouco um acessório, né, como uma calha úmida, tá? Porque é justamente porque ela vem mais pra frente, mas ela não é uma peça neutra, tá? Ela exige projeto, ela exige espaço e precisa ser uma decisão consciente. O que eu já vi pessoas que me procuraram, me contrataram para consertar essas bancadas que estavam destruídas pelo peso dessa cuba, é impressionante, gente, é impressionante. Segundo item, plaquinha com escritos em inglês, né? Segundo essa minha colega, é um item extremamente essencial para trazer essa carinha de fazenda. E de novo, né, não é que uma placa seja um crime decorativo, claro que não, tá? Inclusive pode ser muito interessante. O problema é quando essa placa tá ali simplesmente porque ela faz parte do kit. Ter uma placa escrito kitchen não vai tornar a tua casa mais aconchegante. E na minha opinião, e daí assim gente, aqui é a minha opinião pessoal, tá? Não é profissional, é a minha opinião como Fernanda, não como Fernanda arquiteta. Esse tipo de coisa, ele é legal, ele é interessante quando mostra a história de quem tá ali. Uma coisa é tu comprar uma placa que significa algo, que tu trouxe de uma viagem legal, que diga algo sobre ti. Outra coisa é comprar uma placa só para pertencer a um estilo. Percebe como isso é curioso? Porque o farmhouse original, ele nasce de uma casa que servia uma rotina real, né, que contava uma história real, que contava a história local. Mas quando ele vira uma fórmula, é quase como se a decoração tivesse tentando narrar a vida de uma casa que de uma narrar a vida de narrar uma vida que a casa não tem. E isso para mim é totalmente o contrário da decoração intencional, porque a decoração, ela deixa de revelar a vida da pessoa e começa a representar uma personagem. Terceiro item, o xadrez. Eu amo xadrez, eu uso muito, eu acho elegante, eu acho clássico, acho acolhedor, acho maravilhoso.
Mas no farmhouse, ele muitas vezes aparece como uma fantasia. Almofada xadrez, cortina xadrez, toalha xadrez, roupa de cama xadrez. De repente, a casa simplesmente não tem mais uma composição, ela tem um figurino. O xadrez, ele deixa de ser uma camada de textura e acaba virando um uniforme temático. Quer usar xadrez na sua decoração? Utiliza como ponto de destaque em uma composição, sabe? Não em tudo. Porque pensa comigo, quando tudo é xadrez, nada é xadrez. Ele perde a força. E é uma estampa tão bonita que pode valorizar muito o teu ambiente, que encher de xadrez acaba enfraquecendo a estética e eu não gosto muito. O mesmo vale para babadinhos, tá? Um babadinho bem colocado, ele traz delicadeza, ele traz movimento, traz textura, eu também adoro. Mas quando tudo fica cheio de babado, a casa fica previsível, fica cenográfica, inclusive corre o risco de ficar infantilizada. Então a gente precisa usar esses elementos para valorizar, para trazer um detalhe, sabe, para destacar a nossa decoração. E isso acontece quando ele aparece de forma pontual e intencional, e não por tudo. Quarto item, móveis com aparência envelhecida. Esse tem que ter, todo ambiente farmhouse tem uma madeira envelhecida. E esse para mim é um dos maiores símbolos do farmhouse artificial, porque tu compra um móvel com aparência envelhecida para trazer personalidade, mas ao mesmo tempo ele não pode ser usado para não estragar. Deus o livre colocar um copo em cima da mesa. Entendeu o ponto? Quando é falso é bonito, mas quando conta a história errado, aí eu não, para mim não faz sentido, né. Claro que, de novo, né, não tô dizendo que tu não pode ter uma parte, uma madeira rústica ou uma peça com aspecto antigo, pelo contrário, uma peça dessas bem escolhida pode sim trazer muita profundidade, muita personalidade para o teu ambiente, o que é ótimo. Quinto item, seguir apenas o estilo farmhouse. O farmhouse é um estilo rústico. E sim, tá? Talvez quando tu misturar com uma peça muito moderna, acabe ficando meio deslocado. Mas de verdade mesmo, o maior erro que tu pode cometer é ficar apegado a apenas um estilo. Quando tu segue uma cartilha, tu abre mão de coisas que também te representam, né? Aí tu não vai trazer aquele item só porque não vai combinar. E isso para mim é transformar a casa em um cenário. A tua casa ela precisa ter aquilo que tu ama. Tu ama o estilo farmhouse? Maravilha. Mas será que tu ama só ele? Será que não tem nenhum outro estilo que tu gostaria também de ter que te representa? Acho muito difícil. Eu, por exemplo, amo vários estilos e eu misturo tudo que eu gosto de cada um na minha casa. Ai, mas não combina. Ai, mas vai ficar brega. Combina comigo. Combina com o que eu gosto. Entende que o problema não é gostar do farmhouse ou de qualquer outro estilo? O problema é terceirizar o teu gosto para uma cartilha? Porque quando tu segue um estilo, assim, um estilo pronto, sem questionar, tu pode até conseguir uma casa bonita, maravilhosa, mas dificilmente tu vai conseguir uma casa verdadeira. Se tu gosta dessa estética mais campestre, mais romântica, mais acolhedora, tu precisa entender o que te atrai nela. É a madeira? É a sensação de acolhimento? É a paleta clara? É a presença das flores? Ou é apenas a cor do filtro? Ou daqui a pouco o desejo de realmente ter uma vida mais simples e com mais propósito? Porque cada uma dessas coisas ela pode ser traduzida para o teu estilo. Não precisa seguir aquele estilo. Acontece que hoje, com esse excesso de informações vazias que nós temos, a gente acaba assim ficando suscetível a influenciadores que decoram a casa para de fato ser um cenário e te vender um estilo de vida que parece infinitamente melhor do que o teu. É tanto comenta quero que eu te mando o link que a gente até fica confuso do que a gente realmente quer, né? E é por isso que tu precisa se conhecer, que tu precisa lapidar o teu interno, treinar o teu olhar para fazer escolhas alinhadas com quem tu é. E é isso que a gente pratica lá no Clube Secreto de Senhoras, que inclusive está entrando para sua última turma, tá? Última turma. Então, essa pode ser a tua última chance de participar do nosso Clube Secreto de Senhoras. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, caso tu queira conhecer e quem sabe fazer parte da nossa comunidade também. Resumindo, gente, o farmhouse não é o vilão, assim como o clássico, o industrial, o borro também não. O vilão é a casa que vira cenário. É a decoração que promete algo como a beleza de uma vida simples, mas exige uma performance estética o tempo inteiro. A ideia de que existe um manual universal para se ter uma casa acolhedora não existe.
Simplesmente não existe. A casa mais bonita para ti não é necessariamente a casa mais fotogênica igual a casa do Instagram. É a casa que sustenta a tua vida real com beleza, com conforto e principalmente com intenção. Se tem uma coisa que eu quero que tu leve desse vídeo, é isso. Não existe problema em gostar de um estilo. O problema começa quando tu deixa esse estilo virar um cenário engessado e te priva daquilo que tu realmente gostaria de ter. Aqui no canal eu sempre falo sobre decoração intencional, porque decorar para mim é criar uma casa que faça sentido, uma casa que parece tua e não apenas seguir tendências, entende? É isso que eu quero trazer para ti todos os dias. E se esse vídeo foi útil para ti, se fez sentido de alguma forma, não esquece de deixar o like, me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos que complementam a nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Nem acredito que eu consegui gravar esse vídeo. Depois de 2 semanas sem ar, Senhor.